Olá pessoal, hoje dando continuidade ao nosso curso de Premiere Pro básico, chegamos à aula número 5 e hoje a gente vai ver um pouco sobre o comportamento dos efeitos no Premiere Pro. A gente vai ver como a gente coloca um efeito no nosso clipezinho aqui que a gente está trabalhando, né? E a gente vai ver como o efeito se comporta aqui na nossa aba de controles de efeito, tá bom? Então, para dar início, a gente vai dar uma recapituladinha básica na aula anterior, que a gente viu aqui a transição, né, como a gente aplicava a transição, o cross dissolve aqui, que foi a nossa transição escolhida, né, a gente olhou, né, comparou com o clipe da nossa primeira aula, cortamos o áudio aqui, né, aprendemos que dá para cortar o áudio assim como os clipes, e colocamos o exponential fade para o áudio ir gradativamente diminuindo o volume, né? Hoje a gente vai trabalhar em cima de efeitos, né? Para a gente recapitular também, lembrando que aqui na nossa área de dados, né, no nosso banco de dados, nós temos os efeitos e todos os efeitos que o Premiere tem disponível por padrão, né? Na aula passada nós usamos a aba de transições e hoje a gente vai usar a aba de Video Effects. Essa aba aqui é gigantesca, ela tem muita coisa, tem muito tipo de efeito, tem muita coisinha pequena. Hoje a gente vai pegar alguns efeitinhos básicos para a gente já mexer na nossa imagem e entender como é que é basicamente a mudança que a gente faz nos nossos vídeos através do Premiere, tá bom? Bom, primeiramente a gente vai trabalhar numa aba que muitos editores adoram, que é essa aqui, que é a aba Color Correction. Aqui na aba Color Correction a gente tem milhões de menus e funções que a gente pode aplicar no nosso clipe. Hoje a gente vai ver uma muito simples e uma um pouquinho mais complexa, só que a gente não vai usar todos os recursos dela, tá bom? Primeiramente, a gente vai usar essa primeira aqui, Brightness and Contrast, brilho e contraste, beleza? Assim como nas transições, a gente vai clicar, segurar e arrastar. Só que olha a diferença aqui, ó. O efeito ele vai para o clipe inteiro. Ele não vai para o meio dos dois, assim como a transição. Então, vamos arrastar aqui para o nosso primeiro clipe. Arrastei, soltei. Vocês viram que já de cara o efeito já apareceu aqui na Effect Controls, né? A gente tem aqui a aba do Motion aberta, que ela está aberta desde a nossa primeira aula. Eu vou fechar ela aqui para a gente focar só no efeito brilho e contraste. Vocês notaram que tem um Motion aqui e ele abre para baixo. O brilho e contraste é a mesma coisa, a gente pega ele aqui, a pastinha dele, e joga para cá, e os parâmetros estão aqui, né? Aqui a gente tem os dois parâmetros, parâmetro de brilho e parâmetro de contraste. Esses três itens aqui são relacionados à máscara e eles fazem parte do Premiere Pro CC 2014. Se você não tem esses menus no seu Premiere, não se preocupe que a gente não vai usar eles por aqui, ou a gente não vai usar eles agora, tá bom? Aqui no brilho, ó, se a gente abrir, ele tem a barrinha que a gente também pode arrastar diretamente aqui, ó, tá? A gente arrasta a barrinha, brilho, aquela coisa bacana, coisa bonita. E contraste também, ó, a gente pode trabalhar no contraste, né, pegar um visual um pouco mais HDR da coisa aqui, bota um contraste maior, aumenta o brilho um pouco, né, vamos deixar um HDRzão assim. E basicamente o brilho e contraste é isso. Vamos entender o que aconteceu aqui de novo. A gente estava com o clipe sem nada, a gente foi lá na aba de Video Effects, abriu ela, foi em Color Correction e clicou e arrastou no brilho e contraste para jogar ele aqui, beleza? Aqui a gente mudou os parâmetros, a gente colocou os parâmetros da forma que a gente queria e tá tudo tranquilo, beleza? Aqui o brilho e contraste ele vai ficar aqui, se eu aumentar ele eu posso editar os parâmetros dele e se eu fechar ele vai ficar quietinho aqui no canto dele. Importante que aqui do lado de cada nome, ó, ele tem o FX, né?
que aqui é o botão, né, de liga e desliga do efeito, basicamente. Se eu clicar aqui, ó, ele vai voltar pro vídeo original e ele vai desabilitar a caixinha ali, ó. Tá vendo? Ó? Ficou um espaço vazio. Se eu clicar novamente, ele habilitou o efeito e voltou lá o FX. Beleza? Agora nós vamos desabilitar o brilho e contraste, que a gente só queria ver como é que funcionava, e a gente vai trazer aqui um outro efeito que muita gente usa, muita gente que está começando usa, que é o Fast Color Corrector. Esse efeitinho ele é um pouquinho maior, não se assustem agora com como vai ficar o Effect Control, né? Que ela fica um pouquinho mais cheia de coisas. E aqui a gente tem mais um menu cheio de coisinhas para a gente brincar aqui, tá bom? O Fast Color Corrector, ele é uma fonte rápida de consertar os problemas de gravação de vídeo, tá? Por quê? Ele tem aqui um balanço de branco, né? A gente vai, por exemplo, pegar o conta-gotas e ir lá no nosso vídeo e dizer que a nuvem é o negócio mais branco que a gente tem. A gente clica e aí ele vai lá e conserta o branco das outras partes da cena através da nuvem. Se eu desabilitar o efeito, vocês vão notar que ele ficou um pouco mais azulado até, ó. Os prédios ficaram mais marrons e tudo mais. Ele está tentando consertar. Isso ele faz diretamente nessa rodinha aqui, que é a rodinha de balanço de Rue BR, que é a barra de cores da temperatura de cores do nosso vídeo aqui, né? Às vezes o profissional grava o vídeo numa temperatura com uma lâmpada mais amarela e aí às vezes a gente aqui na edição consegue deixar um pouco mais azulado, assim, um pouco mais luz do dia. Às vezes tem esses probleminhas. Aqui a gente tem o ângulo, né, que gira a roda que a gente tem, né? A magnitude do negocinho, tudo que a gente mexe aqui manualmente, ó, ele mexe ali. E aqui o tamanho do ganho dessa cor que a gente tá, a distância ali do efeito, beleza? Uma outra coisa bem interessante, eu vou resetar aqui o balanço de brancos. Cadê? Deixa eu resetar o efeito todo. Beleza? Voltou lá pro centro, tá tudo original. É a saturação, muita gente corrige a saturação por aqui, né? Que é fácil, né? A gente só aumenta aqui, ele aumenta a força das cores. Vocês veem que aqui tá meio escurinho, o azul ficou bem mais azul. Eu não sou muito fã de botar muita saturação. Tempos atrás no YouTube era bem comum a gente ver uns vídeos super saturados, assim, uns laranjas, uns vermelhos alaranjados, tudo mais. Eu deixo normalmente no padrão, assim, tá? Aqui tem input levels, que aqui já dá para dar uma mexida até no brilho, dependendo, assim, claro, não é nada milagroso, mas enfim. E outros itens que a gente não vai mexer agora pra gente não pirar na batatinha, tá bom? Esse aqui é o efeito de correção de cor básico. Então eu vou excluir todos esses efeitos e eu vou mostrar para vocês também que o Premiere tem um recurso bem interessante que eu mostrei no início, nas primeiras aulas, que é o deixa eu tirar aqui. O Lumetri Lux, né? Que são efeitos aqui, né? Prontos, né? Aqui eu posso ir direto na temperatura de cor, né? Aqui eu posso, ele coloca em inglês, né? Pelos tons de cor aqui, né? Aqui os tons médios mais quentes. Se eu colocar aqui, ele deu uma esquentadinha na imagem, né? Eu posso voltar. Além de temperatura, ele tem de estilo, né? Aqui tem os efeitos mais lúdicos, assim, efeito de anos 70, né? Pra botar efeito de anos 60, né? E pessoal, é basicamente isso, né? A gente coloca os efeitos aqui, a gente edita eles e a gente pode colocar um em cima do outro, pode colocar vários, isso é a gosto do freguês, mas basicamente a gente larga ele aqui, edita aqui nos controles e continua o nosso workflow, tá pessoal? Então eu espero que vocês tenham compreendido essa aula, que vocês tenham curtido e a gente se fala
no próximo vídeo. Até mais!